Hoje eu organizei um tempo para a gente poder tirar algumas dúvidas, né, dos seguidores, a gente vê com relação ao mercado financeiro. Então existem muitas dinâmicas dentro do mercado, né? Então tem os investidores que estão pretendendo começar a investir, tem as pessoas que já investem há um certo tempo, mas ainda não confiam totalmente na estratégia que utilizam, e outras pessoas que já estão no nível avançado e querem melhorar ainda mais os resultados. E vamos para a primeira pergunta, então. Ótima pergunta, né? Em relação ao início, né? Como começar a investir? Muita gente tem esse mito, né, de que é preciso ter muito dinheiro para poder começar. Eu sou de uma linha contrária a isso. Eu acho que a pessoa, na verdade, ela tem que começar mesmo com um valor baixo para ela poder começar a entender. Ela vê com clareza em que ela está colocando o dinheiro dela, ela vê aquilo ali rendendo e crescendo, ela vai ganhando confiança ao longo do tempo para poder crescer cada vez mais. Então, quando a pessoa está começando, ela pode começar, tem clientes que começam aí com R$1.000, por exemplo, e vão aportando ali com todo mês, e com o tempo eles vão crescendo essa carteira. E também tem uma questão importante, que a própria renda que vai caindo das aplicações, ela vai ajudando a acelerar o processo. O mercado como um todo, ele é movido pela emoção dos investidores, né? Então, quando o mercado está em queda, de um modo geral, o sentimento predominante é o sentimento de medo, de incômodo, de tensão, né? Porque o mercado está caindo, né? Ele nada mais é do que a média do sentimento dos participantes do mercado. Então, se ele está caindo de preço, é porque alguma coisa ruim está acontecendo naquele momento. E no momento que sobe, é o contrário, algum motivo vai levar a essa alta. Pode ser uma melhora macroeconômica, pode ser uma melhora no lucro das empresas, que é o que realmente faz com que as cotações cresçam ao longo do tempo, ou também pode ser como é o que está acontecendo recentemente, que é simplesmente grande parte dessa alta está sendo movida pela entrada de dinheiro estrangeiro, e a pessoa que está de fora começa a se interessar pelo mercado justamente nesse momento. À medida que os preços ficam mais altos, as oportunidades diminuem e o investimento, obviamente, aumenta um pouco o risco do investidor de comprar depois que subiu bastante, né? É o contrário do que muita gente faz, né? Então a gente deve buscar comprar quando o preço está em baixo, para depois buscar uma oportunidade de venda quando já estiver em altas. Recentemente eu tive o caso de uma cliente que chegou para mim com uma carteira com essa estrutura. Então ela tinha aprendido a começar a investir com alguns influencers aí no YouTube, e as pessoas falavam de algumas empresas que estavam interessantes naquele momento, mas sem uma estratégia definida para a formação dessa carteira ao longo do tempo. Então, um dos maiores erros que os investidores podem cometer é justamente ficar seguindo essas dicas da internet, né? Porque existe uma diversidade de pessoas ali dando opiniões diferentes, mas sempre sem um método definido por trás, né? Então não adianta você pincelar dicas mesmo de bilionários muito bem sucedidos aí, que falam às vezes de alguma posição que eles estão comprando. Isso não vai dar consistência à sua carteira, porque a gente tem que entender o porquê de colocar cada ativo na carteira, qual que é o momento para poder comprar cada uma das ações ali dentro dessa carteira, e cada uma tem um sentido de estar ali dentro. Ele nada mais é do que uma parcela do lucro da empresa que é distribuída aos acionistas de tempos em tempos. Então as empresas, elas têm um lucro, e desse lucro elas pegam uma parte, né, normalmente pelo menos ali de 25% a 50%, dependendo do tipo da empresa, do lucro, e divide isso entre os acionistas. O recebimento desses dividendos, ele é proporcional à quantidade de ações possuídas, e não em função do valor que a pessoa aplica. Quando a gente começa a montar uma carteira de ações, a diversificação ela é um dos fatores mais importantes. No início, a gente tende a fazer essa diversificação à medida que as oportunidades forem aparecendo. Então depende do valor que a pessoa vai iniciar essa carteira, a gente começa a comprar ali uma ou duas empresas que estejam mais descontadas naquele momento. À medida que o tempo vai passando, a gente vai buscando outras oportunidades para ir aumentando a quantidade de empresas na carteira, até que a gente tenha um número razoável ali, que talvez chegue depois entre 15 e 20 empresas, para a gente poder diluir esse risco entre várias empresas ali. Por quê? Por mais que
a gente selecione boas empresas no momento que a gente está comprando, a gente analise os fundamentos da empresa, o setor da economia, a economia como um todo, tudo que afeta aquela empresa, existe alguns tipos de risco que não são possíveis de serem vistos só analisando os números e os resultados da empresa, né? Então a gente viu alguns casos recentes, como aconteceu, por exemplo, de fraudes contábeis, né? Como aconteceu na Americanas e já aconteceu em outras empresas no passado, né? Ou seja, isso não era possível, porque as pessoas analisavam o balanço da empresa, parecia que estava tudo ok, mas na verdade aqueles números eram maquiados, não eram os números verdadeiros. Sobre a renda fixa, a gente tem diversas possibilidades. Então a gente tem as rendas fixas ligadas aos bancos, então a gente tem principalmente o CDB, a LCA, a LCI, que em todas essas tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então o que é esse Fundo Garantidor de Crédito? Ele é um fundo privado que ele protege por CPF e por instituição financeira um limite até de R$250 mil. E dentro disso, se acontecer uma quebra dessa instituição, o cliente recebe, né, a pessoa recebe de volta aquele dinheiro que estava naquele banco ali investido. Aconteceu agora recentemente com o Banco Master, foi a maior liquidação extrajudicial da história que nós tivemos, e dentro disso, todas as pessoas que tinham até 250 mil receberam de volta o valor investido ali que estava garantido por esse fundo garantidor. E dentro da renda fixa, além da parte bancária, a gente também tem a renda fixa de instituições privadas, no caso de empresas, né, quando as empresas disponibilizam as dívidas dela, né? Então a gente tem as debêntures, os CRIs, os CRAs, e aí nesse caso a gente não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então se eventualmente alguma dessas empresas não pagar essa dívida por um motivo qualquer, aí sim o cliente pode acabar tendo uma perda definitiva. Depois da quebra do Banco Master, houve um grande medo no mercado financeiro, né? Porque isso pode gerar uma desconfiança geral dos investidores. Então, todo mundo ficou um pouco com o pé atrás, né? Logo em seguida veio a recuperação do Will Bank, né? Que também foi uma situação complicada também. Então, tudo isso gerou essa falta de credibilidade. Então, muitas pessoas estão procurando agora colocar o dinheiro mais em grandes bancos, né? Como, por exemplo, Bradesco, Itaú, né? Os bancos de primeira linha, o próprio BTG mesmo, e menos em bancos menores, né? Porque eles pagam, às vezes, uma rentabilidade um pouco maior, mas, no entanto, eles têm um risco também maior, né? No mercado financeiro, a gente sempre tem essa questão de risco inversamente proporcional ao retorno. O investimento por si só, ele tem que ter uma proteção básica em relação à inflação. Então, existe um aumento generalizado dos preços que acontece no dia a dia e que é calculado pelo governo por alguns índices. Só que um ponto interessante a gente observar é que muitas vezes essa inflação que o governo divulga não é a inflação que incide no nosso bolso diretamente. Então, se a gente analisar, por exemplo, os principais custos que a gente tem no nosso dia a dia, como combustível, supermercados, serviços essenciais, escolas, entre outras questões, né, contas mesmo de energia, de água, tudo isso teve um aumento, na maioria dos casos, para a maioria da população, maior do que o governo divulga, né, do que a inflação que ele fala que realmente foi real. Então é importante que a gente invista de maneira que a gente consiga superar esse aumento desse custo. Então, quando a gente fala só de guardar dinheiro, muitas vezes essas aplicações básicas que a gente tem no dia a dia, ao longo do tempo, ela não vai repor a perda do poder de compra que a gente vai ter ao longo do tempo. Então, a ideia é que a gente invista principalmente uma parte do valor da nossa carteira no que a gente chama de ativos reais. Então, ou seja, são ativos, né, que vão render acima da inflação real que a gente tem. E aí sim a gente vai ter um ganho consistente e um crescimento de patrimônio ao longo do tempo. Na verdade, não. As pessoas querem uma dica, né? Uma dica mágica. Querem colocar o dinheiro numa coisa e, de repente, o dinheiro se multiplicar muitas vezes de maneira rápida. E isso não vai acontecer na prática, né? O investimento que realmente constrói patrimônio ao longo do tempo, ele é lento. Ele não vai acontecer de um dia para o outro. Ele depende de método e depende de estratégia, né? Em relação à questão de segurança, né, que foi perguntada, a gente constrói essa segurança, essa solidez, baseado no prazo que a gente vai direcionar o retorno.
recurso. A gente colocar em algum título que tenha a garantia do fundo garantidor de crédito, como por exemplo os CDBs de liquidez diária, são uma boa pedida para esse tipo de investimento de mais segurança. O governo está criando agora, né, que deve começar a funcionar daqui a um mês, um novo título do Tesouro que vai funcionar 24 horas por dia, e a gente vai aplicar essa reserva de liquidez que vai estar disponível para a gente poder sacar e transferir ela via Pix a qualquer hora do dia, e vai render ali provavelmente próximo à taxa Selic, e com a garantia do governo, né, vamos dizer assim, que seria o investimento mais seguro do país. Por mais que a nossa economia seja volátil e tudo, mas o país em si, né, tem uma segurança, uma solidez muito mais forte do que investir às vezes numa instituição bancária pequena. Existe, né, um medo generalizado dentro dos participantes do mercado, dos investidores, a respeito do futuro da nossa economia, né? A gente tem um governo que está gastando muito, né, com a despesa pública muito alta, e isso está fazendo com que a taxa de juros da economia se mantenha muito alta para poder conter a inflação, conter aquele aumento dos preços ali. Esse cenário está começando a se inverter, né? A inflação está, de certa forma, nesse momento bem controlada. Por conta desse medo é que as ações estavam tão baratas, tão depreciadas, porque as pessoas não tinham interesse em investir com medo de que a situação pudesse piorar. E aí que surgem as maiores oportunidades. Elas surgem justamente quando ninguém quer investir, porque se as pessoas já tivessem a confiança de que o cenário iria melhorar, elas já teriam comprado e o preço já teria refletido, já teria subido aquilo ali. A questão também é que quando a gente investe em ações, a gente está buscando as maiores e melhores empresas do país, né? Então a gente tem acesso a investir em líderes mundiais. Então, por exemplo, quando você compra uma ação da Klabin, você está investindo em uma das maiores empresas produtoras de celulose do mundo, né? E o Brasil é referência em vários setores, como por exemplo a Vale, ela está sempre brigando ali entre o primeiro e o segundo lugar, entre as maiores mineradoras do mundo. A Petrobras está entre as maiores petrolíferas do mundo, a Gerdau está entre as maiores empresas de siderurgia e aço do mundo, e por aí vai. E essas empresas, pelo porte delas, elas têm acesso à captação de dívidas, muitas vezes com taxas muito menores do que a gente tem dentro do Brasil, né? Então, eu vi há pouco tempo atrás a Gerdau emitindo bonds lá nos Estados Unidos, captando dívida a taxa de juros de 4% ao ano, um pouco mais do que isso. Então, essas oportunidades que essas empresas têm fazem toda a diferença em relação ao resultado que elas vão ter. E várias dessas empresas são empresas que já estão mais do que centenárias, né? Algumas com quase 200 anos de existência, e elas superaram diversas crises que já aconteceram. E outra questão importante também, que muito dessas empresas, elas vendem também como exportação. Então elas estão às vezes mais sujeitas ao risco da economia mundial do que necessariamente a economia local, a economia brasileira. Então isso gera uma proteção. E dentro da construção desse portfólio, dessa carteira, a gente vai fazendo essa diversificação para a gente poder tanto colocar o nosso risco atrelado a outros países, né? Então quando você compra uma ação da Vale, parte você está correndo o risco da China, né? Porque a maior parte da produção dela está indo para a China. Quando você compra uma ação da Gerdau, parte da produção dela é feita nos Estados Unidos. Então, de certa forma, você está correndo o risco e os benefícios de investir nos Estados Unidos, e entre outras possibilidades que existem.